Amém, amados? Glória a Deus. Vamos à palavra. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre uma posição que nós temos diante de Deus, que é a posição de justificação. A palavra de Deus diz que eu e você fomos declarados justos. No entanto, antes de chegarmos a esse entendimento, a essa conclusão, eu quero trazer um entendimento de que aquilo que Deus depositou em você, toda a unção, toda a graça, todo o favor, tudo aquilo que Ele depositou na sua vida, você precisa passar por um processo de transformação, para que aquilo que Ele depositou em você não seja necessariamente desperdiçado. E aqui em Mateus capítulo 9, verso 17, diz assim, vamos ler o 16 que fala sobre as roupas, que é bem interessante também. Mateus 9, 16, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo, o pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos o que? Se conservem. Então o texto lido agora, mostra que o desejo de Jesus, o desejo de Deus, é que vinho novo e odres, ambos sejam conservados. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, a conservação daquilo que Deus realizou em mim e realizou em você. O que é que Jesus está falando aqui? O que gira em torno dessa conversa, desse ensinamento de Jesus, era um questionamento que alguém chega diante do Senhor e diz, por que que os discípulos de João jejuam, e os teus discípulos estão comendo e bebendo? Aí Jesus, ele mostra que, ele faz um paralelo entre roupa, faz um paralelo entre odres de recipientes novos, com uma velha vida e uma nova vida. Jesus estava necessariamente falando a respeito de que não adiantaria ter uma nova doutrina, não adiantaria ter boas práticas, se a essência ela não fosse alterada. Óbvio que ele está falando sobre a lei também, não adiantaria a prática da lei, sem ter uma essência completamente transformada, sem ter uma essência completamente modificada pelo próprio Espírito Santo. Então ele estava dizendo, não adianta jejuar, é uma prática da antiga aliança, trazer essa prática para o Novo Testamento, se o odre, se o recipiente, se a pessoa também, ela não passar por uma transformação, por uma mudança. Guarde um pouquinho que você vai entender melhor. E aí ele usa duas expressões, ele usa a questão da roupa, ele diz, não adianta você pegar um pano novo e remendar um buraco em uma roupa velha, porque vai acontecer que não vai combinar as duas coisas. E ele também diz, não adianta você pegar um vinho novo e colocar num recipiente velho, ou num odre velho. O que era o odre? O odre, ele era feito geralmente por pele de cabras, e aí o pescoço, ele se tornava no gargalho, na boca do recipiente, fechava o buraco das patas, eles eram costurados, e aquilo era feito um odre, e quando colocava o vinho novo ali dentro, fechava aquela boca, quando o vinho entrasse no processo de fermentação, como o couro era novo, ele tinha duas características, ele tinha flexibilidade, porque ele era um couro novo, então no processo da fermentação, ele também, pela flexibilidade, ele incharia juntamente com a fermentação do vinho, e ele também tinha uma resistência, então ambos eram conservados, tanto o recipiente, como também o vinho. Mas se pegasse um vinho novo, e colocasse num recipiente velho, no processo de fermentação, pelo fato daquele odre, daquele recipiente não ter flexibilidade e nem resistência, então era estourada
estourado aquele odre, aquele recipiente, e perderia tanto o odre, como também perderia o vinho. Então nós falamos muito sobre avivamento, sobre um derramamento do Espírito Santo, sobre algo que Deus faz na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, até mesmo de uma nação. No entanto, todo investimento de Deus, todo derramamento do Espírito Santo na vida de uma pessoa, se ela não for um odre novo, se o caráter dessa pessoa não for transformado pelo Evangelho, o investimento que Deus faz na vida dessa pessoa vai ser desperdiçado. Já vista que você conhece muita gente que um dia foi cheio do Espírito Santo, um dia foi cheio da presença de Deus, foi um instrumento nas mãos de Deus, e hoje está completamente desviado, longe do Evangelho, longe da palavra de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa recebeu muito de Deus, teve muita experiência com Deus, mas o caráter dessa pessoa, como não foi um caráter restaurado, quando veio as pressões da vida, as pressões de uma vida espiritual saudável, a carnalidade da pessoa falou mais alto, então ela estourou e perdeu todo o depósito de Deus. Então Jesus está dizendo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu e você, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, e também após entregar a vida para Jesus, tínhamos buracos no nosso caráter, tínhamos um caráter deficiente, mas um processo de amadurecimento na fé, no processo de crescimento com Deus, o nosso caráter ele vai sendo moldado à luz da palavra de Deus. E aí vem as provas, vem as lutas, vamos nos tornando flexíveis, vamos nos tornando resistentes, e a partir desse momento entramos no processo de amadurecimento, crescemos em Deus, então Ele pode nos encher cada vez mais do vinho novo dEle. Então a grande questão é, não desperdiçar o que Deus fez na sua vida, não desperdiçar o que Deus colocou nas suas mãos. Restaure o seu caráter. Alguém disse que caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo, é o que nós fazemos quando ninguém está nos olhando, é quando ninguém está nos observando, é aquele senso de valor que está dentro do nosso coração, ou melhor, de princípios e valores que governam a nossa alma, que governam a nossa mente, o nosso coração, justamente no momento em que ninguém está nos vendo. Porque enquanto alguém está nos vendo, o que essa pessoa vê é a nossa personalidade, é a chamada nossa máscara social, que às vezes dentro de nós estamos querendo matar alguém, mas nós estamos sorrindo por lá de fora. Nós não estamos bem por dentro, mas por fora estamos sorrindo. Tratamos bem as pessoas, isso obviamente é correto, né? Porque a personalidade, a máscara social, isso faz parte para você aprender a conviver com pessoas. Porque tem gente que não sabe viver em ambientes, tem pessoas que não sabem conviver com as pessoas, elas começam a jogar, a despejar nas outras pessoas as suas lutas e os seus problemas. E aí ela não consegue conviver em uma comunidade, ela não consegue conviver com ninguém, ela começa a perder relacionamentos, porque ela não aprendeu a trabalhar em equipe, ela não aprendeu a trabalhar com pessoas que pensam diferente, que têm atitudes diferentes. Então isso tem a ver com a personalidade. Mas voltando para o caráter, o nosso caráter ele precisa ser restaurado pelo Senhor, amém, amados? Para que o vinho ele não se desperdice, para que o vinho ele não seja arrancado. Agora, Jesus ele falou também de não colocar remendo novo em vestes velhas. O que o Evangelho fez comigo, o que o Evangelho faz com uma pessoa, não é colocar um remendo, não é apenas solucionar um problema na sua vida, não é apenas isso. O Evangelho não é um remendo, não é uma melhora na vida da pessoa. O Evangelho, ele é a boa notícia de Deus, ele é a transformação de dentro para fora de uma pessoa. A Bíblia chama desse processo de novo nascimento. Eu e você, por conta do pecado, estávamos mortos, estávamos separados de Deus, não tínhamos a vida de Deus no nosso espírito. Então toda a nossa personalidade, todo o nosso caráter
foi modelado pelo mundo, pela nossa cultura, foi modelado pelas pessoas que estavam à nossa volta, foi influenciado pelo convívio, seja ele traumático, seja ele ruim ou bom, mas o nosso caráter foi influenciado pela nossa cultura. Mas a partir do momento em que nós entregamos a vida para Jesus, que nascemos de novo, a Bíblia fala, nascemos da água, palavra, Espírito, uma ação do Espírito Santo, então fomos colocados no reino de Deus, e no reino de Deus nós temos o governo de Deus sobre a nossa vida, e aí tudo que aprendemos, da cultura, do ambiente, dos nossos pensamentos, da formação do nosso caráter, passa a ser transformado, porque o nosso espírito, ele começa a recebeu a vida de Deus, e ele começa a injetar essa vida na nossa alma. É por isso que algumas coisas que você fazia, que a sua consciência não pesava, hoje quando você pensa em fazer, o seu coração dói, porque você tem a consciência de que o Espírito Santo habita dentro de você, porque você tem a consciência que você é cheio do Espírito Santo, você tem a consciência que você não faz parte mais desse reino, você faz desse mundo, você faz parte do reino de Deus, e o reino de Deus não é coletivo, o reino de Deus é individual dentro de você. Jesus ele disse, quando falarem, o reino está lá, o reino de Deus está acolá, não acredite, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino significa o governo de Deus na nossa vida. Quando o reino de Deus ele chega na vida de uma pessoa, Jesus exemplificou a chegada do reino, como lá em Lucas capítulo 11, que ele disse que o diabo ele era um valente, que ele mantinha aquela casa guardada, todos os bens ali, entre aspas, protegidos, mas sobrevindo mais valente, que é Jesus, o que é que acontece? Ele vai, amanieta o valente, expulsa o valente daquela casa, e ele pega os despojos, que é a nossa vida, e ele diz isso justamente em um momento em que alguém disse para ele, olha, ele está expulsando, você está expulsando os demônios, por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele disse, não, porque se eu expulso demônios, pelo dedo de Deus é chegado a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus, quando chega na vida de uma pessoa, os demônios que estavam anteriormente, ocupando aquela casa, eles são expulsos, eles são banidos daquela casa, e a pessoa passa a ser morada do Espírito Santo. Então é por isso que o Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Os demônios foram expulsos, os espíritos malignos foram banidos, e dentro de você habita a presença dele. É muito interessante isso, porque a grande vontade de Deus é essa, é Cristo em nós, esperança da glória. Estava dando uma aula aqui na sexta-feira, sobre a visão do reino. Eu estava explicando Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o homem, ele foi criado conforme, ou seja, da mesma forma, a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus cria o homem, Deus coloca o homem no jardim. O que é que tinha no jardim? Tinha árvores, tinha animais, tinha a Eva, né, que depois ele cria a mulher também, e também tinha a presença de Deus. O jardim do Éden era o lugar onde céus e terra se encontravam, era onde as duas dimensões, físicas e espirituais, elas interagiam. Tanto é que Adão tinha acesso aos frutos, e Adão tinha acesso a Deus, que é espírito. Ele falava, se relacionava com Deus. Quando o homem ele peca, ele perde essa conexão, porque Deus tira o homem do jardim, expulsa o homem do jardim, que era o ambiente onde ele tinha relacionamento com Deus. O homem é separado de Deus. Em Gênesis capítulo 3, foi o capítulo que fala a respeito da queda. O homem perde o jardim onde a presença de Deus vinha, porque Deus sempre deu a oportunidade para o homem se relacionar com Ele. Deus não queria o homem sozinho, Deus não queria que o homem vivesse sem a presença dEle. Deus queria, tanto é que Deus falava, descia, falava, se relacionava com Adão. No entanto, o homem perde isso. Lá na frente,
quando Deus tira o povo de Israel do Egito, acompanhe o raciocínio comigo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Moisés sobe no monte para falar com Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai construir uma tenda, um tabernáculo. Naquele tabernáculo, nos Santos dos Santos, naquele tabernáculo, era o lugar onde Deus se manifestava. Douglas Gonçalves fala em uma das suas ministrações que ali, no Santo dos Santos, era uma réplica do Jardim do Éden, porque era o lugar onde céus e terra se manifestavam, porque Deus se emparelhavam, porque era um lugar onde Deus descia para falar com o homem na Arca da Aliança. Então era Deus sempre desejoso de se apresentar ao homem. Depois foi no templo, quando o templo de Salomão foi inaugurado, a glória de Deus desceu ali, que ninguém conseguiu ficar em pé. No Novo Testamento, quando Jesus ele vem, em João capítulo 1 versículo 14, a Bíblia diz que o verbo, a palavra, Jesus se fez carne, e ele habitou entre nós. Só que essa palavra no grego, que foi traduzida por habitar, os tradutores traduziram por habitar, porque se eles fossem usar a palavra no original, seria uma palavra que não tem muita lógica para nós, porque essa palavra melhor traduzida aqui, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, né? E ele tem uma tradução que fala, ele habitou, está na NVI, né? Por isso que está, é na NVT, põe na NVT, assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no grego, é a palavra tabernáculo. O que significa isso? Tabernaculou significa que era o tabernáculo. Jesus ele era o tabernáculo de Deus, era o reino de Deus móvel. Tanto é que quando ele chegava, os demônios caíam. Tanto é que quando ele chegava, o cego enxergava, o doente era curado, porque onde ele estava, na esfera onde Jesus estava, quem governava era o reino de Deus, porque Jesus ele era o lugar onde Deus habitava. Tanto é que quando ele vai para a cruz, e lá naquela cruz, ele diz, porque o nosso pecado estava sobre ele, a Bíblia diz que Jesus ele bradou, Deus meu, a única vez que ele chama o Pai de Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, e Deus não suporta pecado. Então o Pai separou, apartou-se de Jesus ali, o abandonando. Por quê? Porque o pecado estava sobre ele, e ele se distanciou-se do Pai, para que eu e você pudéssemos nos aproximar do Pai. Ele levou o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Eu e você recebemos a paz de Deus, temos liberdade, estamos em paz com ele, porque ele levou o castigo. Então naquele momento, quando Jesus ele está na cruz, ele se separou. Mas antes, voltando um pouquinho antes, Jesus falou para os seus discípulos, ele disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. O outro quem? O Espírito Santo. Porque Jesus ele era o tabernáculo de Deus caminhando, mas Jesus estava dizendo, sinalizando, olha, a partir de hoje, a partir da minha ida, quando o Espírito Santo vier, eu não vou ser mais o tabernáculo serão vocês, porque ele vai habitar dentro de vocês. Irmãos, nós que fazemos parte da nova aliança, o tabernáculo de Deus, ele é dentro de nós. Então quando nós chegamos em um ambiente, é o reino de Deus que chega naquele ambiente. Então você tem a autoridade, a autorização para mudar ambientes. Você tem isso dentro de você. Então não desperdice. Por quê? Porque foi colocado em você não um remendo, mas foi dada a você uma veste nova. Quando Adão e Eva pecou, Deus matou um animal e cobriu eles com uma veste, porque vestes fala da condição do homem diante de Deus.
Por isso que não pode remendar. Eu não posso pegar uma parte da nova aliança, cortar ela e colar na vida de alguém. É isso que muitos estão querendo, é isso que muitos estão pegando a palavra de Deus que fala de prosperidade, estão orando, eu quero essa prosperidade. Estão pegando a parte que fala de cura, eu quero essa cura. Estão falando da parte de libertação, eu quero apenas a libertação. Só que o evangelho não é fatiado, o evangelho não é por partes. Ou você tem o evangelho na sua plenitude, ou você não tem nada. Ou você é quente diante dele, ou você é frio. O morno ele vai vomitar, a Bíblia diz. Então, ou eu entro de cabeça, eu entendo a obra dele, eu compreendo a obra dele, deixo o entusiasmo, porque o evangelho não é entusiasmo. Tem gente que é entusiasmado com o evangelho, é entusiasmado com a igreja, é entusiasmado com as coisas que Deus faz, mas essa pessoa ainda não é salva. Olha essa advertência de Paulo, Romanos capítulo 10, vamos estreitar um pouquinho a mensagem, amém, irmãos? Romanos capítulo 10, olha só, Paulo está debatendo aqui uma questão muito importante a respeito da salvação, e ele está falando a respeito da nação de Israel. Quando você lê na carta aos Romanos, por exemplo, você vai ver muito Paulo falando, povo judeu, povo de Israel e os gentios. Os gentios são todo o resto da humanidade, aqueles que não são judeus, aqueles que não são israelitas. Portanto, eu e você somos os gentios. Então, Romanos 10:1, olha que Paulo fala: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja o quê? Salvo. Então ele está orando, é o desejo do coração dele e a oração dele para que Israel fosse salvo. Se era o desejo do coração dele, e se ele estava orando, era porque naquela ocasião Israel, a nação, digo a nação toda de Israel, não era uma nação salva. O verso 2, sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem o quê? É entusiasmo sem o quê? Entendimento. Irmãos, preste atenção nisso. Eles tinham dedicação no reino, eles tinham entusiasmo no reino, mas eles não eram salvos, porque a salvação, ela vem por um entendimento. Preste atenção nisso. Você não pode apenas achar, irmãos, os louvores bonitos, a igreja gostosa, aconchegante, a comunhão com os irmãos transbordante. Você não pode ficar no raso, você precisa do entendimento da palavra de Deus, não é do nosso achismo, porque ninguém vai ser salvo pelo que acha, pelo que pensa, mas é pelo entendimento correto da palavra. Paulo está dizendo, eu tenho desejo que eles sejam salvos, eles têm entusiasmo, eles têm dedicação, mas eles não possuem entendimento. A Bíblia diz, o meu povo perece, porque lhe falta o quê? Entendimento. Então você pega uma pessoa sem entendimento, e uma pessoa carente, aí os líderes aí manipulam e faz com a pessoa o que ela quer. Eu vi um vídeo, a princípio eu dei risada, mas depois meu coração entristeceu. Eu vi um pastor chegando em um determinado lugar para pregar, está no Instagram. Irmãos, quando ele abriu a porta do carro, o pessoal se ajoelhava para ele colocar a mão na cabeça para abençoar. Aí todo mundo, onde ele ia, as pessoas iam dobrando o joelho e ele colocando a mão na cabeça. O que esse povo tem? Ou o que esse povo não tem, melhor dizendo? Entendimento. Porque acham que a bênção vai vir do homem. Eles acham que a bênção vai vir do pastor colocar a mão na cabeça dele. E ficam correndo igual doido atrás de um grande líder, de uma grande personagem, para pôr a mão, porque daí vão receber uma transferência de algo sobrenatural. Por isso que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não imponha as mãos sobre ninguém precipitadamente. Analise a vida dessa pessoa. Lógico que ele está falando sobre o serviço do ministério, mas a questão é que as pessoas não têm entendimento da palavra.
E elas começam a procurar. E olha que Paulo fala que ele vai argumentar: pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. O que é se tornar justo diante de Deus? É o próprio Deus olhar para você e declarar que você é justo. Poderia ser traduzido também essa palavra aqui, justo, por uma posição correta diante de Deus. Quando eu não tenho um entendimento da palavra, eu vou agir da minha maneira, e eu vou ter os meus pensamentos, os meus achismos, de como eu posso ser justo diante de Deus. Alguns vão adotar um costume de fraternidade, de querer ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas, de dar coisas para as pessoas, porque elas acham que se elas fizerem isso, elas vão ser justas diante de Deus. Algumas dizem assim: o fulano morreu, foi para o céu, porque ele não fazia maldade para ninguém. Então, não fazer maldade, a pessoa acha que coloca ela numa posição justa diante de Deus. Algumas pessoas pensam o seguinte: eu vou para a igreja, tem algumas pessoas que saem da igreja, aí até posta e coloca assim: fiz a minha parte. É como se fosse uma empresa, que a pessoa vai e bate cartão. Bati o cartão, pronto, já fiz a minha parte, está tudo certo. Vim para agradecer pela semana toda que eu tive. Estou dizendo que são coisas que o vir à igreja é coisa errada, mas a motivação ela precisa ser ajustada, porque nós não podemos fazer essas coisas para ter a salvação. Eu faço essas coisas, eu venho há 25 anos que eu frequento esse ambiente de igreja, mas eu faço isso não é para que eu seja salvo, eu faço isso porque eu sou salvo. Eu faço isso porque eu entendi o valor de um culto, o valor de adorar, o valor de estar na presença dEle. Eu não venho nesse lugar para ser abençoado, eu não venho nesse lugar para receber um milagre da parte de Deus, embora Ele faça isso de lambuja para nós, mas eu faço isso porque eu tenho um prazer em adorar Ele, porque eu entendi que a palavra de Deus, ela diz que eu tenho que oferecer um culto racional, com entendimento. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, eu tenho que ter compreensão do que eu estou fazendo. Não, eu estou adorando a Ele agora, eu estou ouvindo a palavra dEle, eu estou ofertando a Ele, eu estou orando a Ele, eu estou adorando a Ele, eu estou na presença dEle, eu estou diante do meu Pai. Eu vou participar da ceia, porque eu entendi que Ele morreu por mim, eu quero participar das bênçãos, eu faço parte desse reino, então Ele disse para que eu participasse, então eu vou participar. Então você começa a fazer com entendimento e não com entusiasmo. Nós estamos vivendo em uma geração que é movida por entusiasmo, é movida por luzes, por empolgação, por palavras de efeito, mas são palavras de efeito que não corrigem os defeitos, que apenas mexe com a mente, com o emocional da pessoa, leva a pessoa a chorar. Tanto é que nós temos crentes que se vierem ao culto e não sentirem nada, eles acham que Deus não está ali, porque aprenderam a viver por sentimento. E a Bíblia diz que o justo não vive por sentimento, o justo viverá o quê? Da fé. Então, aí a pessoa começa a fazer muitos atos de justiça, e tudo que você tentar fazer para ter uma posição justa diante de Deus, Isaías 64:6, se eu não estiver confuso, estamos todos impuros por causa de nosso pecado, quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Então, tudo que nós tentarmos fazer para sermos justos diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. A versão dos nossos irmãos católicos traz como pano de menstruação. Alguns dizem que trapo de imundícia também era aquela espécie de bandagem que era colocada na pele do corpo dos leprosos. Então, quando tirava aquela bandagem, tirava aqueles trapos que vinha colado o sangue à pele do leproso,
que era considerado também, não podia tocar no leproso, que cerimonialmente a pessoa estava impura no Antigo Testamento, além de toda essa nojeira toda, era uma falta de higiene, poderia contaminar a pessoa espiritualmente, eles acreditavam, e também obviamente com a própria lepra. Então aquilo não prestava para nada. Não adiantava você pegar aquele trapo, eu vou lavar para usar de novo. Não, você vai jogar fora, não presta. Então tudo que eu e você tentarmos fazer para poder ter uma posição privilegiada diante de Deus, todos os nossos atos, eles são como trapos de imundícia, não prestam para absolutamente nada. Então, pelo fato deles terem a maneira deles praticarem a justiça com entusiasmo, e com muita dedicação, aquilo não resolvia nada, e pior ainda, é como se eles estivessem, Paulo fala no final do verso 3, recusando a maneira de Deus de justificar alguém. Quando eu tento fazer alguma coisa para me tornar justo, então absolutamente eu estou recusando a maneira de Deus dele me declarar justo. Aí no verso 4 ele diz: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado o quê? Justo. Então, como eu sou declarado justo diante de Deus? Quando eu creio em Jesus. É simples assim, pastor? É simples assim. É só você crer em Jesus, crer na identificação que você tem com Ele. Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele, a Bíblia diz. Quando Ele foi sepultado, a Bíblia diz que nós também fomos sepultados com Ele, simbolizado no ato do batismo. Quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós somos ressuscitados também com Cristo, simbolizado pelo novo nascimento, que ressurreição do Espírito, nascemos de novo. A Bíblia diz que Ele se assentou à destra de Deus, numa posição de reino, de reinado, de governo. E acredite, a Bíblia diz que eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então espiritualmente deu para você entender a sua posição? Amém, irmãos? Então quando você crê na obra de Jesus, você crê que o seu pecado foi perdoado, não porque você merece, não porque você é bom, não porque você tem habilidade, mas porque Jesus foi à cruz ao seu lugar. Então Deus olha para você e Ele declara você justo. Imagine você diante de um tribunal, advogado de acusação o diabo, o de defesa Jesus, e Deus como juiz. E o advogado de defesa Jesus, ele diz: realmente ele fez tudo isso, mas eu paguei, olha aqui o meu sangue. A Bíblia diz que nós temos um advogado. João, ele escreveu da seguinte forma: filhinhos, eu vos escrevi para que não pecais, mas se vocês pecarem, ou seja, se você pecar após o novo nascimento, e todos nós pecamos, temos um advogado. Advogado ali é a palavra paráclitos. Aí ele vai, um advogado que ele vai defender você diante do Pai. Então você pode chegar diante de Deus, pedir perdão, que o sangue de Cristo já foi disponibilizado para perdoar você e salvar você. E além de tudo isso, declarar você justo. Imagine você nesse tribunal, e o próprio juiz, o Deus Pai, dando a sentença: você é justo. Você é justo. Se fosse para averiguar o seu passado, vamos passar que algumas pessoas acabam usando isso para fazer um terrorismo santo, né? Você vai chegar diante de Deus, vai passar um filme da sua vida no passado, né? Tudo que você fez. Meu Deus do céu, se passasse, isso fosse verdade, não estava todo mundo enrolado, irmãos. Mas é como se fosse, imagine que vai passar daqui a pouco, cadê aquela cena que eu pequei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Não tem mais. Que a justificação resolveu o passado, a justificação resolve o presente, e ela resolveu também o seu futuro. Agora, óbvio que isso não dá base para vivermos uma vida de pecado, porque quando você entende isso, meu irmão, você não vive na prática do pecado. Porque João, ele diz: quem vive na prática do pecado não é de Deus, é do diabo. Então viver na prática do pecado é uma questão de natureza. Eu não nasci de novo, então vivo na prática do pecado. Agora, eu não sou mais um pecador, eu sou
um justo, um santo, como a Bíblia nos chama, né? Aquele que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Mas mesmo não tendo mais a essência de pecador, porque eu fui declarado justo, eu ainda peco. No entanto, quando eu peco, eu não fico preso naquele pecado. Automaticamente o coração, o Espírito Santo já vai convencer o coração, e nós já vamos dizer: Pai, me perdoe, porque eu pequei. Falei o que não deveria de falar, pensei o que não deveria de pensar, tive uma ação, uma atitude que não deveria de ter. Pai, me perdoe. Então ele está dizendo o seguinte, Paulo, que nós somos declarados justos a partir do momento em que nós cremos nele. Aí o verso 5, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, quer dizer, você está declarando que você está no governo dele, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Então eu declaro com a boca, creio no meu coração que ele ressuscitou, então eu sou salvo, tenho a salvação. O 10, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Agora, no decorrer dessa conversa, Paulo fala também sobre a possibilidade de uma rejeição à mensagem, porque uma pessoa pode rejeitar a mensagem da salvação. Olha no verso 16, no mesmo capítulo: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam. Pois já no tempo de Moisés, Deus disse: provocarei ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então Paulo está tratando o que nesse assunto aqui? Que nem todos aceitam as boas novas. Ele está falando do povo de Israel, dentre os membros, né, da nação de Israel. Mas por quê? Eles não ouviram a mensagem? Sim, eles ouviram a mensagem, e ele vai dizer também que eles entenderam a mensagem. Porém, a respeito de Israel, o próprio Deus disse: todo dia eu abri meus braços para eles, todo dia. Lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas eles foram desobedientes e eles foram rebeldes. Então a rebeldia e a desobediência são resultados, é o fruto da recusa do evangelho no meu coração, ou no meu coração uma recusa pelo evangelho. Eu não quero ele, eu entendi, eu compreendi, eu entendi a obra de Cristo, mas eu não quero isso, eu quero viver na rebeldia, eu quero viver em desobediência. Então, por isso aquele povo não era salvo. Meu irmão, que no nosso coração hoje, nós tenhamos essa plena convicção, de que somos declarados justos, pela fé em Cristo Jesus. Quando você tem esse entendimento da justificação, meu irmão, quando você vai orar, você tem um discernimento, por exemplo, tem um demônio agindo em alguma área, você vai entrar numa batalha espiritual, você fala com ousadia, porque ele vai tentar acusar na sua mente: você fez isso semana passada, você fez isso no passado. Você vai dizer: não, mas o meu Deus me declarou justo, então não tem acusação que vai me mover.
Não tem acusação que vai me esmorecer. Eu não vou aceitar nenhuma acusação do diabo, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu fui declarado justo, não pelos meus atos de justiça, como expliquei, mas eu fui declarado justo por aquilo que Cristo fez em meu lugar. Lembra que a Bíblia diz assim, lá em Tiago, a oração de um justo pode muito em seus, e geralmente nós transferimos essa oração do justo, sabe para quem? Para o pastor, para aquele que tem mais tempo na igreja do que nós. Não, ele deve ser justo, então vou pedir oração. Às vezes tem alguém que chega a mim e fala: pastor, ora por mim que o seu contato com ele é mais perto. Falta de entendimento, porque você é justo. Você quer conhecer alguém que tem poder na oração, que a oração dele é poderosa? Olhe para o lado aí. Você não precisa viajar para outro estado para receber a oração de alguém. Você não precisa fazer uma caravana para outro país para você receber a oração de alguém. É só você olhar para o lado. Olha para o lado aí, irmão. Tem alguém que tem uma oração poderosa. Você, marido, cuidado com a oração da tua esposa, hein? A sua oração, ela é poderosa, amém? Quando você ora pela sua família, agora voltando para a seriedade, quando você ora pelo teu marido, quando você ora pela tua esposa, quando você ora pelos teus filhos, quando você ora pela igreja, quando você ora por alguém, a sua oração, ela tem poder. A sua oração atrai os céus novamente para aquele lugar. A sua oração atrai a chuva de Deus. Então confie nisso, amém? Dito isso, nós vamos participar da ceia, amém, amados? Eu queria que você abrisse comigo, enquanto eles estão preparando a ceia. Eu queria... Quebrou o celular, Rafa? Se meu cunhado tivesse aqui, ele vende celular, né? Ele já iria falar: ó, está precisando trocar de celular, ó, quebrou. Mas vamos lá. Primeira, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. Jesus, ele disse a seguinte coisa: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. 27. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Por que não todos e muitos? Porque nem todos querem o perdão, nem todos vão a Ele, mas aquele que vai a Ele tem o perdão dos pecados. Quando você participa da ceia, você está anunciando a morte de Jesus. Quando você participa da ceia, você também participa dos benefícios da morte de Cristo. Quais são os benefícios? Perdão de pecados, salvação, reconciliação, paz com Deus, liberdade, libertação, justificação. Então são vários benefícios. Então quando você participa da ceia, você desfruta disso. Quando você participa da ceia, a ceia também é um alimento espiritual. Jesus, ele disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Lógico, é um simbolismo nisso. Lógico que é uma representatividade, mas traz alimento espiritual. Jesus, ele falou para um grupo que estava seguindo ele, ele disse: se vocês não comerem do meu corpo, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Vocês não têm parte. Imagine, você vai requerer uma herança de alguém que não é o seu pai e a sua mãe. Eu não posso simplesmente escolher uma pessoa que tem muito dinheiro, que morreu, e lá exigir a herança daquela pessoa, só porque eu quero o dinheiro daquela pessoa.
não vai dar certo, não vai funcionar, por quê? O juiz vai dizer, mas você não tem parte, você não é filho, você não é filha, você não tem parte nisso, isso não pertence a você. Então, quando uma pessoa, ela vai diante de Deus para requerer os benefícios do Evangelho, ela tem que fazer parte, porque senão ele vai olhar e vai dizer, mas você não tem parte com isso. Em Mateus 22, quando ele fala da parábola das vestes, ele fala que um homem foi preparar uma grande festa, né, de núpcias, de casamento. Ele vai chamar várias pessoas, alguns recusaram, não quiseram. Ele manda chamar os pobres, os mancos, os aleijados, os que eram desprezados. E eles foram para a festa, convite daquele homem. Só que tinha um ali que as vestes não eram vestes nupciais. E ele foi expulso, porque ele não fazia parte, porque ele não trocou as vestes. Então o reino de Deus é assim, não é só participar de uma igreja, organização, é participar da igreja, organismo, corpo de Cristo, porque existe uma única igreja. Semana perguntaram para o Anderson Silva, qual é a sua igreja? Ele falou, eu não tenho nenhuma igreja, ela é de Cristo, eu não sou dono da igreja, a igreja ela é existe uma única igreja, a igreja de Cristo. Nós que colocamos placa, porque a igreja ela é organismo, mas ela é organização, então nós temos uma organização, Justiça e Paz é a igreja organização, nós nos organizamos, colocamos uma data, um horário para nos reunirmos, falamos, somos membros dessa igreja, mas eu posso ser membro dessa igreja, Justiça e Paz, e não ser membro da igreja organismo, a igreja corpo de Cristo. Eu posso estar lá no grupo do WhatsApp da igreja, falar, eu tenho o pastor Bruno, e não ser salvo. Ou também eu posso ser o pastor da igreja organização e não ser salvo. Eu posso organizar uma igreja, vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando eu participo da ceia, eu estou recebendo este alimento. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Você não tem vida em você mesmo, você tem a vida por intermédio do corpo e do sangue de Cristo. É de lá que vem a sua vida espiritual. Quando você participa da ceia, você também está participando em unidade. Por isso que a ceia, eu não posso participar da ceia sozinho. Lógico que tem algumas situações, às vezes a pessoa está doente, alguém leva para ela a ceia, ou alguém pega o cálice e leva para uma pessoa que não pôde, mas a ideia da ceia é coletiva, é comunhão, é participar com os irmãos, é declarar, eu tenho uma família espiritual, eu tenho os domésticos da minha fé, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja onde congregar, eu tenho um lugar a quem pertencer, eu tenho irmãos que caminham comigo, eu me reúno com irmãos da mesma fé. Por isso que eles participaram numa mesa, Jesus e os 12 discípulos. Acho que Judas estava no meio ali também, né? Sempre tem alguém no meio que não faz parte, mas faz parte, né? Agora, uma outra questão, quando eu participo da ceia, também é Cristo afirmando o amor dele por mim, porque quando eu olho para o cálice, eu lembro do sangue que foi derramado, eu lembro do corpo que foi oferecido, e uma sétima bênção, eu reafirmo a minha fé em Cristo. Por fim, quando eu torno o pão e o cálice, quando tomo o pão e o cálice, por meu ato estou proclamando, preciso de ti e em ti confio em ti, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor para que eu possa obter a salvação.